Nós vamos te ensinar a contra-atacar ou a atacar os dois maiores inimigos de uma chamada, a ignorância e a inconstância. A primeira, ela é terrível, é a ignorância. O que significa ignorância, né? O ignorante, na verdade, ele não sabe que está ignorante. E a primeira coisa que a gente precisa compreender é essa: uma pessoa não nasce ignorante. A ignorância, ela é um estado característico da circunstância de um tempo. Ela não é permanente, uma pessoa não é ignorante. O vem do ser, que é característica permanente. Então, muitas vezes uma pessoa pode estar em condição de ignorância e não saber que é ignorante. O significado que a gente utiliza, que a gente conhece através do dicionário para falar sobre ignorância, ele não trata o ignorante como um leigo completo. O significado literal da palavra trata-se de uma pessoa que tem uma informação parcial e ela trabalha com aquela informação parcial acreditando ser verdade absoluta. Dentro disso, ela toma ações, atitudes, decisões respaldadas em cima de uma informação parcial. E uma informação parcial não é o suficiente para te garantir uma vida segura e uma decisão acertada. Por isso eu afirmo o tempo todo que alguém pode estar em condição de ignorância, mas não é um ignorante. Então há possibilidade de atacar esse inimigo, há possibilidade de contra-atacar esse adversário. Nós não podemos ser passivos com a ignorância, ela é extremamente destrutiva. O profeta Oséias, no capítulo 4 do verso 6, ele deixa isso muito claro quando fala sobre a destruição do povo. Ela veio por falta de conhecimento pleno da vontade de Deus, que para nós que vivemos hoje é a expressão, está na expressão da sua palavra. Então, quando nós só temos uma informação parcial, mesmo que seja da palavra de Deus, nós somos tendenciosos a construir um caminho parcial, inseguro, irregular. Então a ignorância, ela tende a destruir tudo aquilo que em Deus você tem conservado para viver a sua chamada, para viver a sua vida, sobre aquilo não que eu penso, mas o que a palavra de Deus diz, para que você não seja destruído pela ignorância, para que você perceba o ambiente que você está e veja que você tem condições de ir muito mais além de onde você chegou. A minha palavra para a sua vida é essa: contra-ataque a ignorância e deixa a luz do entendimento da palavra de Deus te orientar para acertar o alvo do seu propósito, o alvo da sua chamada, o propósito que a sua vida carrega, em nome de Jesus. O segundo inimigo que nós precisamos aprender a combater é a inconstância. Gente, meu semblante até muda quando eu falo da inconstância. Eu literalmente declarei guerra contra a inconstância. Ela é um inimigo que ataca de maneira sorrateira, mas agora, compreendendo quem ela é, nós vamos contra-atacar. E o que é que contra-ataca a inconstância? A constância. Eu quero que vocês anotem aí agora essa frase no caderno de vocês e na tábua do coração de vocês. Quem quer um ministério de relevância e quer uma vida de abundância, odeia a inconstância. Eu vou falar rasgado. Odeia a inconstância. Camille, crente odeia a inconstância, sim. Por quê? Porque ela é inimiga do propósito que Deus tem conosco. Daniel é um dos melhores exemplos que nós temos para entender a necessidade da constância e o nível de poder e de virtude que ela libera sobre nós, nos dando graça e autoridade para combater o antônimo dela, que é a inconstância. O texto vai nos revelar que Daniel, ele orava todos os dias. E não o bastante em orar todos os dias, ele orava também 3 vezes ao dia. A oração de Daniel, sistemática, metodológica, e eu quero que você grave isso, porque mais para frente nós vamos abordar sobre a necessidade de aprendermos a executar, de aprendermos a alinhar, de aprendermos a fazer coisas no físico que vão revelar o propósito espiritual que Deus tem conosco aqui na terra. Então, não bastante dele orar todos os dias, ele também orava de modo sistemático 3 vezes ao dia. Você vai encontrar uma palavra com muita frequência em todo o livro do profeta Daniel: constância. A constância, ela é a opositora da inconstância. Nós estamos vivendo um tempo, gente, onde as pessoas são boas de movimentos de explosão. Por exemplo, a gente é ótimo para participar de um congresso e sair de lá avivado. Mas a pergunta é: quanto tempo dura esse mover depois desse culto?
Você vai a cultos de domingo e fica maravilhado com aquilo que você ouve. Glória a Deus por isso. Mas a pergunta é, quais são as atitudes? Quais são as decisões que você toma depois da sua participação dentro desses cultos? Por isso, o movimento Chamados à Excelência traz um extra de imersão, para nós compreendermos que o mais importante não é só nós nos encontrarmos com aquilo que Deus tem para nós, mas sermos capazes de trazer manutenção àquilo que Ele já nos confiou. Nas lives nós fizemos uma dinâmica inspirada pelo Espírito Santo. Ele me disse, não é difícil acender uma fogueira, difícil é você desenvolver um plano para mantê-la acesa. Não leva a mal não, mas eu vou falar a verdade bem rasgado. Tem uma galera que é muito bom de voto. Ele é bom de prazo de 7 dias, de 15 dias. Você usa Daniel como um exemplo de explosão. Propósito de 21, propósito de 7, propósito de 14. Mas a vida é mais do que 21 dias. A vida é mais do que jejum dentro de um prazo. Eu não estou negligenciando nenhuma dessas ações. Pelo contrário, eu também as faço. Mas todas elas vão continuar me mantendo numa perspectiva rasa e superficial, se eu estabelecer a minha plataforma de manutenção, de devocional, somente dentro disso. Então, o segundo inimigo é a inconstância. E todas as vezes que você quiser ter um ministério relevante, ter uma vida de abundância, você precisa declarar guerra contra a inconstância. Então, a inconstância precisa ser tratada como um inimigo. Ela vai ser combatida com a constância, que vai gerar a intensidade que a gente precisa. E nesse processo, a gente vai conhecer gente que está caminhando no mesmo lugar, indo para onde a gente quer chegar. E não importa o tamanho da fornalha da aflição que aquecer. O movimento vai continuar. As cordas vão ser ruídas. O nome de Deus vai ser glorificado. E inconstância nunca mais na sua vida.